Você sabia que era comum na década de 50, na década de 60 do século 20, que as emissoras de rádio, mesmo de cidades pequenas, fizessem radioteatro, tivessem o seu cast de radionovela? Aqui em Aracaju, no estado de Sergipe, a Rádio Cultura de Sergipe fazia isso e montou grandes novelas, inclusive alguns aproveitando clássicos da literatura, como o Diário de Anne Frank, por exemplo, e com atores e atrizes e diretores e roteiristas que viravam funcionários daquela emissora de rádio. A Rádio Cultura de Sergipe é um exemplo disto, na cidade de Aracaju, aqui em Sergipe. Eu quero ouvir com você as memórias de uma menina que, aos 5 anos de idade, passava 1 hora por dia estudando música para aprender acordeon, que aos 10 anos era atriz de radionovela e que, ao chegar à escola, aos 7 anos de idade, para se alfabetizar, ela já era alfabetizada. Quando ela chegou na escola, ela fez uma prova e queimou os 2 primeiros anos da escolarização. Aliás, era uma prática que muitas vezes ocorria naquele período. E quem vai contar tudo isso para nós, do tempo da radionovela, do tempo em que o aprendizado de música era uma coisa da qual as famílias muito se orgulhavam, quando seus filhos se dedicavam à música, o tempo em que era possível chegar à escola e sair queimando etapas, é Clara Angélica Porto, a jornalista que tanta importância teve como formadora de opinião, trabalhando na mídia do estado de Sergipe, na mídia do Brasil, trabalhando como jornalista também nos Estados Unidos da América. Vamos ouvir você, Clara, a partir de agora. Como eu era muito ocupada com a escolinha de música, né, que a Glaé fundou por causa de mim, que ela já estava me dando aulinhas, aí fundou, foi a primeira aluna da escola. Aí, Dedê era da igreja protestante, vieram as filhas de alguns protestantes, eu, Nilton e Carlos Henrique, pronto, aí fez a primeira turma da escolinha. Eu era muito ocupada, a escolinha de música eram 2 dias na semana, ou 3, de tarde, e tinha o programa Gato de Botas, que eram 3 dias, 3 vezes por semana, e depois, quando a Rádio Cultura fez a Rádio Teatro, eu fiz Anne Frank, que era um adolescente de 15, né? Olha, eu absorvi tanto a personagem Anne Frank, que o diretor era Ribeirinho, que se chamava Sodré Júnior, que era diretor artístico da Rádio Cultura. Porque a Rádio Cultura foi uma rádio que Dom José Vicente Távora, né? Zé Vicente criou, fundou e entregou na mão dos artistas. Né? Era Alencarzinho, Ribeirinho, né? Hugo Costa, Raimundo Luiz, Aglaé, né? Aglaé fez o programa Gato de Botas, que eu era peça fundamental do programa. E que eu já fazia teatro na escolinha de música, né? Minha primeira peça de teatro, 3 atos, e eu participava de todas as cenas, Guega, e a segunda também, Princesa Carinha de Carvão. Guega, para eu memorizar, que tinha bife em teatro, aqueles textos enormes, todas as noites eu ia para a casa de Aglaé e dormia lá com ela, e ela me levava na escola de manhã. Ela decorava comigo, ela ia lendo, eu ia repetindo até decorar o texto, porque eu era pequena demais para sentar e ler e decorar um texto. Então, minha mãe me botou num curso particular, e doutor Machado, que era muito amigo da família, foi quem aconselhou. Ele disse, eu estou tirando Rosinha de Salvador, porque ela não tem personalidade para aquele tipo de disciplina das Galrão,
Pô, e você bota Clara Angélica lá, porque Bernadette Galrão, que era minha fã, e eu era linda, lourinha, né? Com os caracóis dourados, né? Eu era mascote, né? Quando 7 de setembro, procissão, Dona Bernadette chamava a mamãe para eu puxar o colégio, porque eu era bonitinha, com aquele bastão, né? Rodando aquele bastão. Desde os 5 anos eu fazia isso. Então, Dona Bernadette achava que eu ia ser aluna de lá, né? Aluna dela. E ofereceu uma bolsa. Aí, doutor Machado disse, acho melhor Clara Angélica não ir para lá. Eu estou tirando do Rosinha, porque ela não tem personalidade para a disciplina rigorosa dos Galrão. Clara Angélica tem as atividades da escola de música. Tem esse curso particular, que é um curso particular, curso Maria da Anunciação, na rua de Santa Amaro. Bota Clara Angélica lá com Rosinha, e Milício também vai botar Heloísa, filha de Milício Machado. Aí fomos as 3. Aí, como eu estava lá, aí mamãe botou Carlos Henrique para poder ele caminhar para a escola comigo. E Niltinho saiu do Salvador amando de doutor Machado, amando médico, porque Niltinho virou sonâmbulo. Ele virava sonâmbulo, repetindo as coisas de Dona Maria e fazendo tabuada. E Niltinho saiu do Salvador, acabou o sonambulismo, e aí Dona Bernadette ficou muito triste. Minha mãe disse que era porque era perto, do lado de casa, e como eu tinha as atividades da escolinha, às vezes dormia na casa de Aglaé, e Aglaé era quem me levava, e era bem pertinho da casa de Aglaé. Aí Dona Bernadette aceitou, né? Eu era mascote do Salvador desde os 5 anos, uns 2 anos, né? Até ir para a escola oficialmente, vai com 7, né? Eu não ia para Jardim da Infância, como meus irmãos foram, porque eu tinha escolinha de música. Eu era mascote, era convidada para puxar a escola. Era anjo da catedral. Mas assim, era por ser anjo da catedral e lindinha, mamãe me achava linda, porque eu era aquele anjo que ficava no altar e que nas procissões ficava no carro alegórico, Thaís Prado. Nunca fui aluna do Salvador. Não, eu era mascote. Maria da Anunciação, que é esse curso particular que foi descoberto por doutor Machado, quando ele botou a filha dele, Rosinha, e doutor Milício Machado botou Eloy. Foi lá que eu fiz o primário. Já entrei no 3º ano, porque eu já era... Aí eu fiz 3º ano e fiz 4º ano, 2 anos seguidos, porque tinha que esperar a idade para fazer. Eu fui para o GA, Dona Rosilda, que era Ave Maria, era a coisa mais linda. Ela era maravilhosa e me adorava. E não me discriminava, porque eu era muito discriminada. Assim, por causa das atividades de teatro, o rádio. Quando eu fiz Anne Frank, eu fui muito discriminada pelas crianças da minha idade. Assim, ó, vinha gente, que ninguém acreditava que era uma menina de 10 anos que estava fazendo aquele papel daquele jeito. Aí o diretor da Rádio Cultura, Ribeirinho, que era o diretor artístico, me botou. Hugo Costa fez uma crônica que eu tenho, Os Tenros Anos de Clarinha, e foi lida na Crônica da Cidade, né, que era a crônica de Hugo, e Reinaldo Moura era quem lia. Que Reinaldo Moura é mais velho do que eu, ele já trabalhava na Rádio Cultura, né? E ele fez essa coisa. E aí Ribeirinho disse, eu vou botar ela em exibição. Aí falou com papai concordou, papai disse, eu levo ela. Todo sábado de manhã, durante 1 mês, mais ou menos. Eu ia para a Rádio Cultura, eu era tímida, ficava sentadinha, entendeu? Papai ao meu lado, e as pessoas ficavam em fila para me conhecer e falar comigo. Então, eram pessoas que vinham por curiosidade de conhecer a menina que fazia Anne Frank, porque naquela época a rádio era muito forte, não tinha televisão. Você imagine a força da Crônica da Cidade. A crônica de Hugo Costa, Tem os Anos de Clarinha, e ele fez também uma reportagem comigo, depois que eu me autoalfabetizei, na revista dele, a revista de Aracaju. Eu ficava ali, eu tinha uma vergonha. E tinha as pessoas que vinham, o São Tomés, né, ver para crer, que não acreditava, que achava que era golpe publicitário da Rádio Cultura, que uma adulta fazia, imitando voz de adolescente,
e que a Rádio Cultura esbravejava que era uma menina de 10 anos, quando não era, entendeu? Aí vinham provar. E a Rádio Cultura tinha que, como eu já era praticamente a funcionária, né, trabalhava lá, queria me contratar e pagar, e papai não deixou. Davam presentes, meu primeiro relógio, eu ganhei da Rádio Cultura, mas eu trabalhava, eu tinha terça, quinta e sábado, com Gato de Botas, e as novelas, e tinha parte, por exemplo, o Pesadelo de Anne Frank, que eu passei a ter repetidamente em casa, porque eu absorvi tanto a personagem, né? Aí lá vai eu para Doutor Machado, né? Para ajudar eu não ter Pesadelo de Anne Frank. Aí tinha que acabar a novela, né? Para eu não ter. Carnaval, eu tive até os pesadelos, né? E assim, para a cena do pesadelo, era isso que eu ia dizer. Eu tive que ir para a Rádio Cultura, meia-noite. Quando saía da Rádio Cultura, era 2 horas da manhã. Eu fui na casa de Aglaé, Carlos Henrique ia para a escola dizendo que eu ia chegar atrasada, no outro dia Guega me levava. Ou seja, eu fui uma criança operária das artes. Estudava acordeon, né, que tinha que estudar 1 hora por dia. Eu não tive uma infância igual aos outros. Aí você me pergunta, e você acha que sua infância ali foi roubada? Não. Porque aquilo que eu fazia, eu gostava de fazer, adorava. Dona Rosilda era maravilhosa. E como era um curso particular, que era na casa dela, numa sala, na rua Santa Amaro 212. Você repara que eu lembro de todos os endereços. Eu tive uma infância tão diferente, tão rica, tão maravilhosa, que não há como esquecer um só momento de cada dia da minha infância. A irmã mais velha, Dona Rosilda, chamava de vovó. Me ensinou a fazer crochê, tricô. Eu sou prendada. Eu faço crochê e tricô muito bem. Bordo. Sou prendada, graças à vovó. Então, no meu curso particular, eu recebi uma educação excelente. Você sabia que quando eu comecei a escrever na minha alfabetização, eu já comecei a escrever certo, eu copiava os livros que papai me dava. Foi português, sempre foi a língua. Eu odiei matemática e ciência. Em ciência eu era pior do que em matemática, porque matemática fazia um certo sentido para mim por causa de música. É matemática. Música tem a precisão e a exatidão da matemática. Não sei se você sabe disso. Né? Inclusive, tem sites aí. Luiz Eduardo Costa ficou impressionado com isso. Ele disse que eu sou a professora de música dele. E eu dei uns sites a ele. E ele está vendo umas aulas que mostram como música é matemática, que ele está fascinado. Denise Gojak também eu dei para ela. Ela está fascinada. Sem querer, eu falei, tem a exatidão da música e da matemática. Aí eles perguntaram, música e matemática? Eu expliquei que música era matemática. A matemática ainda me dava, agora ciência. Vixe, eu odiava.